paz do Senhor, povo de Deus, amadinhos e amadinhas. Senta aí, glória. Se acomode, trem. Espero que vocês tenham orado para isso, hein? Glória. Gente, tem papel aqui, mas eu não uso não. É só para, entendeu? Fingir que eu sou o pregador, entendeu? É. Tem uns trem estranhos aqui que eu escrevi, mas vamos lá. Obrigada, meu amor. Acho que você vai cansar hoje, hein, Bel? Secura na boca. Irmãos amados meus, que luta. Noite sem dormir. Foi a luta. Mas Deus é bom. E eu agradeço a Deus pela sua vida que você está aqui hoje. Temos esse privilégio de mais um dia estarmos aqui na casa de Deus. E todo dia eu louvo isso porque eu sei de onde Deus nos tirou. De onde me tirou, vocês nem precisam saber. Mas eu glorifico ao Senhor todos os dias. Gostaria que você lesse comigo. Eu venho de uma peleja em relação a ler a Bíblia. O pastor nos incumbiu em ler a Bíblia toda. E aí eu li, beleza, joia. E ele sempre fica pegando no nosso pé pra gente, né? Tem que estar mantendo essa rotina, e entre outras coisas. E eu falei pra Deus assim, bom, eu já li tudo, então me dá alguma coisa pra eu me aprofundar. Aí eu comecei pelas guerras. Misericórdia. Falei, Deus, tem aí cerca de 48 poucas guerras e é um decepando o outro, é loucura. Tá na Bíblia, depois vocês lêem. Aí eu falei, tá bom, Deus, agora vamos pro quê? Para o quê? E aí Deus começou a me incomodar em saber quem são as mulheres da Bíblia. Eu achei umas bichas escondidas. Porque eu já tinha lido isso aqui, mas sabe quando, né? Eu achei uma escondida aqui. E eu quero que você acompanhe essa. É um trecho pequenininho, livro de Juízes. Juízes 1, 12. Juízes 1, 12. Vamos só até o 15, porque é pequeno mesmo. Pouca coisa. Amém? Bora lá. Disse Calebe: a quem derrotar Quiriat-Safer e a tomar, darei a minha filha Aquissa, é isso aí, por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi a ele, insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Ela apeou um jumento e então Calebe lhe perguntou: o que desejas? Respondeu ela: dai-me um presente, deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então Calebe lhes deu a fonte superior e as inferiores. Amém? Agora vem para cá para nós viajar nesse manto. Calebe. Eu escrevi ali, mas eu prefiro só. Se eu me perder, eu volto lá. Calebe
foi um dos espias, lembra? Foi ele e o Josué, amando de Moisés. E devido ele ter ido, e pela fé dele, junto de Josué, eles conquistaram ali a terra, tudo. E o Moisés falou para ele assim, que ia dar para ele a terra de Hebrom. E até aí, beleza, joia. Isso ele já tinha assim os seus 40 anos, mais ou menos. Mas ele só veio receber essa terra por herança 45 anos depois. E engraçado em ler o pós, porque ele diz que ele com 85 anos ainda se sentia num vigor de quando tinha 40. Hoje eu com 40 não tenho o vigor dos 15. Eu peço arrego fácil. Vou na minha casa, no mercado, volto com a língua no joelho. Mas o Caleb, ele foi, como eu posso dizer, ele acompanhou muito Josué em suas guerras e tal, mas ele também teve as suas próprias guerras para enfrentar. Chegado um devido tempo, ele chegou e falou, pronunciou lá, gente, quem derrotar Debir, que é essa cidade que eu li aí, que o nome é estranho, eu dou a minha filha para casar. Até aí, beleza, joia. Otiniel foi o primeiro juiz, mas depois a gente fala dele. Ou não, Deus que sabe. Ele foi lá, pelejou, ganhou a guerra, ganhou a mulher, ganhou a herança. E eu falando para Deus assim, fui pesquisar assim, o que é herança? Porque até então eu pensava, eu falei com Deus assim, quando se trata de um casamento, a gente sabe que naquela época era pagado dote. E aí foi eu primeiro saber o que era dote. Aí a palavra diz que, a palavra não, eu procurei no dicionário, e diz que o dote seria uma herança adiantada, uma herança garantida. Falei, tá bom. E herança? Fui procurar. Aí eu me atentei, tem várias coisas relevantes à herança, mas eu me atentei a 2. A herança, como é o nome daquilo? Genética. É essa que faz eu ser morena, você ser moreno, seu cabelo loiro, seu cabelo preto, o meu branco, desculpa, os meus olhos verdes. Isso são heranças genéticas. E me atentei também à herança social. A social é aquele onde o indivíduo está no meio e é enxertado, é ensinado, é mostrado. Falei, tá bom. E eu falei assim, engraçado, porque essa moça, ela recebeu uma terra que ela disse ao pai que era terra seca. E eu fiquei, uau, se fosse outra situação, o cara é guerreiro, pode ganhar um monte de terra e tudo bem, a terra seca. Só é mais um pedaço de terra, uma herança que quem sabe a gente vai usar. E aí, Deus aqui começou a ministrar no meu coração que às vezes nós recebemos terras secas em nossas vidas. E terra seca, irmão, costuma não dar nada. Nada. E aí eu fui pesquisar alguma coisa, o que pode dar em terra seca.
achei uma suculenta, um cacto, que eu acho bonitinho, mas de verdade ele não serve para nada, a não ser enfeitar. E Deus ministrava no meu coração assim, tem gente que de repente na vida recebeu essa terra seca e tá tudo bem. E aí eu comecei a puxar a minha história. Porque uma outra época eu fui terra seca. Eu fui enxertada em um contexto e minha vida veio me batendo, era tapa de cá, tapa de lá. Mas graças a Deus eu estou aqui, que Deus é bom. Graças a Deus você está aqui. Por muito a gente já passou, não é verdade? Por muito. E o pior de tudo é quando a gente vê essa terra seca e se acomoda com ela. Uma terra que não dá nada. De repente a sua terra seca é seu casamento. De repente essa terra seca é filhos, é sua vida espiritual. Mas o que eu parei para conversar com Deus, porque foi uma luta para mim, quando eu vi meu nome na lista, porque eu estava conversando com Deus, gente, essa vigília me bateu que eu olha, quem não apanhou, parabéns. Mas Deus é tão bom que Ele não só jogou palavras ao vento, Ele veio até mim e me fez entender palavras de Deus para minha vida, que Ele me fez conhecer as minhas limitações. E ó que eu tenho limitações. Ele me fez conhecer as minhas limitações para eu entender que se não é Ele na minha vida, quem sou eu? Mas essa moça, quando foi com Otiniel, chegou para o marido, foi pedir permissão. Amor, pede alguma coisa, pede um presente, algo do tipo. Ficou nisso, diz que ela, eu gostei dessa palavra, apeou um jumento. Eu fui lá, né, que eu não... Fui ver o que é apeou. Ela simplesmente desmontou o jumento. Falei, uau, aprendi uma nova. Ela saiu, foi até o pai, saiu do jumento, foi falar com o pai, e o pai, diga o que tu quer. Aí vem cá. Como foi interessante o pedido dessa moça. Porque como eu disse de primeiro, ela poderia simplesmente casar, beleza, joia, bora conquistar mais terra por aí. Mas a terra dela, a herança dela, era seca. Gente, quando eu vejo essa moça olhando para si, olhando para o que ela recebeu, olhando para aquilo que ela tem agora, vendo essa terra seca, ela não se contentou, ela não se aquietou, porque o marido simplesmente, vamos embora, minha nega, vamos. E quantos de nós simplesmente vamos? De repente tem até alguma área da sua vida que está germinando, está até dando fruto, mas de repente tem aquele pedaço de terra seco. E aí eu venho com essa moça, e o pedido dela foi tão simples, que o Johnny, amigo da gente, ele fala assim que Deus é Deus dos detalhes. Perceba, a
A gente tem os nossos pedaços de terra seca. Tem ou não tem? Tem ou não tem? E vai continuar seca? Essa moça se deu ao trabalho, vamos dizer assim, de pedir ao marido a permissão de conversar com o pai dela. Pede tu, ele não resolveu, né? Não reagiu, pediu permissão para ele. Isso quem me diz é a King James. Me deu um texto diferente do que está aqui, me fez viajar mais na história. E ela foi até o pai. Deixa eu te falar uma coisa, você veio até aqui. Você hoje está tendo a oportunidade de fazer um pedido para Deus. Então faça. Aproveita a noite de hoje para fazer esse pedido para Deus. Deus, eu tenho área na minha casa, na minha vida espiritual, que eu gostaria que desse fruto. Que eu gostaria que desse um up. Eu falando com os meninos ali na portaria, nervosa, né? Você vai ministrar. E eu falo, vocês me acham que eu sou descarada? Mas eu sou temerosa também. Aí aquela luta, sabe, dentro de mim? Vai, mas não vai. Entende? E eu falei isso para eles lá, o seguinte. Falei, gente, a gente ora tanto para que Deus nos use. Que aí quando Ele dá oportunidade, aí você fica, Jesus tem misericórdia. Ah não, Deus, agora não estou pronta. Ah não, Deus, espera aí. Eu não consigo. Entende? E eu recebi tanta mensagem, agradeço a todos vocês que me mandaram uma mensagem. Nandinha, vai lá. Deus vai te usar. Continue orando então, para Deus usar. E aí eu fiquei falando para Deus assim, quando eu comecei a ler a palavra, e eu caçando mulheres, eu até ia pregar em outra coisa, mas Deus insistiu para dizer para você hoje, que você hoje está tendo uma oportunidade de fazer um pedido a Ele. Mas outra coisa, peça direito. Porque Ana, enquanto ela não aprendeu a pedir, apanhou. Sofreu humilhação, perseguição, porque ela não sabia pedir. Até um dia que ela se posicionou corretamente e fez o pedido correto. E desenhou ainda. Entende? O pedido dela não era só para ela não, gente. O pedido dela também era para servir na obra do Senhor. Às vezes a gente não recebe porque o que esse pedido nosso vai acrescentar no reino? Entende? Seu casamento é para glorificar o nome do Senhor? O seu serviço está te fazendo glorificar o nome do Senhor? Porque a gente pede promoção, abre porta de emprego e não sei o quê. Aí eu vejo o Salomão. Gente, menino novo, inexperiente, de repente vendo o pai trabalhar, mas ali só de coadjuvante. Pede alguma coisa, só sabedoria. E foi o maior homem, gente. A importância de saber pedir. Eu fiquei desempregada, acho que da gravidez da Letícia, um pouco antes. Aquela coisa conturbada, a gestação dela. Aí chega uma hora na vida da gente que a gente se sente inútil, porque eu trabalho desde os 13 anos, farol, panfleto, fazendo chaveiro, bora vender, aquela muvuqueira, aquela loucura.
Quando eu me vi, não vou falar na empresa, porque eu tinha uma rede de apoio. Se eu precisasse trabalhar, eu tinha quem poderia ficar com ela, enfim. Mas Deus literalmente, eu não sei se Deus é engraçadinho assim com você, mas comigo, o negócio é porque acho que eu não tenho filtro, então ele também não tem filtro comigo, entendeu? Toma lá da cá. Ele me trata do mesmo jeito que... E eu brigando com Deus, literalmente, em oração, em jejum, buscando porta de emprego, cadê, onde está? Vou ali, entrego um currículo, nada, passo o dia todo lá para a Praça da Sé, porque naquela época tinha que entregar mão a mão, entrega, não entrega, e nada, só era condução que ia, e nada de porta, e eu orando, Deus, cadê? Aí o que Deus me faz? Levanta um vaso. Ai, que raiva. Esse vaso chega para mim, Cris, e fala assim: ô amadinha, Deus tem me incomodado, me mostrando você orar demais. Atrás de uma porta de emprego, que Ele não vai abrir, e ainda colocou a chave no cinturão. Tu tem coragem de ir lá pegar? Ah, gente, Deus não te trata assim, não? Parabéns, porque comigo o chicote estrala. E eu falei, vou fazer como, meu pastor, para ir buscar essa chave agora? Orando, jejuando, só voltava pular de ponta cabeça, estrelinha. Mas eu estava pedindo errado. Porque eu queria trabalhar para ter muito dinheiro. Eu queria trabalhar para suprir tudo dentro da minha casa. Porque até então, colérica, sanguínea, para frente, né? Nós queremos ver as coisas acontecer. Que raiva de mim. E aí eu falava, Deus, e tá. E aí você fica com mais medo ainda. Como é que você vai pegar essa chave no cinturão do homem? Meu Deus. E aí eu entendi que a minha oração estava sendo errada. Porque eu estava disposta, tipo assim, vamos trabalhar das 10 às 6 da manhã? Vamos trabalhar das 2 às 10 da noite? Entrei nessa enrascada por teimosia também. Trabalhei no mercado extra, das 2 às 10, que eu nunca saía às 10, saía às 11, meia-noite, porque tem que fechar a caixa. E aí, enfim, foi embolando minha vida, porque eu não soube pedir. Até que eu parei, eu falei, eu não estou tendo vida com Deus mais. Graças a Deus Ele me fez olhar para trás, olhar para a minha terra seca e falar, tá errado. Eu preciso de um presentinho. Eu preciso mudar alguma coisa. E aí eu falei, Deus, beleza, fecha a porta. Já deu 10 meses? Por aí, né? 10 meses, não aguentei. Tá bom, Deus, sei que não foi você que abriu, mas se fizer o favor de fechar, nós agradece. Fecha esse trem, não tá dando mais. Aí passei mais um período só olhando minha terra seca, não produzir. Até um dia que eu falei para Deus assim, Deus, eu quero um emprego que não me tire da tua casa, que me faça te servir direito, aonde eu possa ser luz, aonde colocar meu pé, que esse serviço venha honrar teu nome, e outra, que eu ganhe bem para dizimar bem. Aí foi outra coisa. Deus abriu a porta, por pouco tempo também, porque Ele sempre teve algo comigo de ficar perto da casa, perto da família. Depois que o Michael principalmente entrou na minha vida, Deus não permitiu que eu trabalhasse fora. E aí aquela loucura, quero, não quero, quero, não quero. Aí graças a Bel, coisa linda. Cadê você, Bel? Bonitona, te amo. A Bel falou, Nanda, eu estou fazendo um curso. Bora. Que ela é doida, mas eu, né? Vai embora. Nossa, eu falei,
mas condução, não esquenta. Lá você toma café, almoça, eles te dão condução. Falei, tô dentro. Bora. Com condução. Ficou com vergonhinha. Olha pra cá, deixa o moço lá, resolvendo. Com condução, com almoço, com café, tô dentro. Bora. Estourei no norte. Fiz o curso, acho que 1 ano e meio. A Bel saiu primeiro que eu, porque ela foi para outro rumo. Delicinha. E eu aprendi o quê? Costurar. Eu, nada. Correria. Agitação. Aprendi a sentar numa máquina. E pro pé acostumar. Parecia que estava tirando de giro. Gritava gritava direto, né, Abel? Dentro do curso. Calma, doida. E era eu a doida. Falava para a máquina. Calma, doida. Não vai dar certo isso, não. Tem alguma coisa para eu correr, não. Fazer, né, alguma coisa. Mas Deus foi bom. Hoje, para a glória de Deus, costureira Fernanda. Trabalhando em casa, prestando serviço para uma coisa ou outra, fazendo uns look. Desculpa. De vez em quando eu tô um nojo. Mas tudo isso para a glória de Deus. Eu olhei para minha terra seca, entende? Eu olhei para minha terra seca. Que Maico, pastor? Se não é nós dois, Deus e eu, que seria de Maico? Maico, gente. Maico eu peguei na planta. Foi não? Meu Deus, meu Deus. E aí eu estava começando a conversar com Deus e falando, nossa, não é difícil, gente. Não é difícil. Mateus 7:7. Pedi. E dá-se-vos-á. É que nós não pede. E se pede, pede errado. Então, se tem área na sua vida que de repente não está legal, não está boinha, faça como essa menina. Ô pai, obrigado, terra, bacana, mas posso te falar, terra seca, varão, me ajuda. Você conversa com Deus assim? Eu converso. Deus me ajuda aí. Me deixa crente, pelo amor de Deus. Me segura. Mas eu estou vendo áreas na minha vida que não dá para ficar seca mais não. Já deu tempo já. Já deu tempo na sua vida, já deu. Engraçado que não diz que Caleb foi grosso, que Caleb foi ignorante. É só o que você quer mesmo? Eu preciso só de água. Ela poderia ter pedido um campo florido. Isso me prova que ela não tinha medo de trabalhar. Não tinha medo de investir naquilo que aparentemente não tinha mais solução. E Deus foi tão bom que aquele me bateu de novo, que quando ela pediu, ele deu as fontes superiores e as inferiores. E eu falei, uau, bacana, fala comigo, Deus. E Deus falava assim, se tu pedir direito, a fonte vai jorrar lá de cima. A fonte vai jorrar aqui embaixo. Entende o mistério do negócio? Aprenda a pedir. Lá na Bíblia tem vários exemplos
de pedidos bem-sucedidos, porque aquilo também acrescentava para o reino. Hoje eu posso dizer que eu costuro as coisas para a igreja com maior prazer. Hoje eu posso dizer que eu faço meus looks, tô devendo uns looks aí, né, mulherada? Desculpa, mas vai chegar. Hoje eu tenho o prazer de servir com algo que não me tira da casa de Deus, porque eu pedi direito. Alguém que... Gente, sabe o que é costurar? É algo assim minucioso, sabe? Qualquer coisinha sai torto. É o pano que não ajuda. E a vontade de rasgar aquele pano às vezes. É uma terapia, porque tem que resolver até essa braveza. Entende que eu tô aqui mansinha? Tô mansinha? Ande comigo. Coma 1 quilo de sal comigo. Tá lascada. A Bel é tão doida quanto eu, mas ela é organizada. E eu sou o caos. Então Nanda, olha que bonitinho. Tá bom, vamos essa série. Vamos. Ainda bem que eu tenho a Bel na minha vida para me ajudar. Abençoa a Bel, Deus. Bel, eu preciso de não sei o que. Nandinha agora, vamos na 25. A gente foi para 25. Saímos de casa, eram umas 6, 7 horas da manhã. Chegamos em casa, que hora? Nossa, Leopoldo, calúnia. 7, 10. É só assim, Maico me esquece, Léo esquece. Se virem, livre estou. Bora, não orei. Não estou esperando a fonte jorrar lá de cima. Irmãos, hoje eu posso dizer que a fonte tem jorrado na minha casa, nos meus negócios. Hoje eu tenho um ateliê. Ah, gente, é sério. Alguém que não conseguia colocar a linha na agulha. Já sou cegueta. Para que um buraquinho daquele tamanho? Miserável. Mas aprendi, pô. Fica zarou e põe, tira, põe, mas entra. Que luta. Mas hoje, até para mim conseguir minha máquina, eu já contei aqui que foi a mão de Deus. Porque eu falei, se foi isso aqui que o Senhor quer para mim, eu preciso da reta e da overlock. Valores: 5 conto a overlock, 3,5 a reta. Falei, eu não tenho não. Mas eu sei quem tem. Aprendi a pedir, entende? Aprendi a pedir. Falei, Deus, se eu começar a costurar, a igreja não fica sem pano. Bel doida do pano, juntou uma coisa com a outra, tudo é pano. Tudo é pano. Nanda, chegou tal pano. Nanda, chegou tal pano. Eu falei, pra que eu pedi? Mas foi olhando para minha terra seca que eu vim entender que a sua terra seca não tem necessidade de continuar seca. Não tem. Isso depende de mim e depende de você. Então vamos aprender a pedir de jeito? Vamos pedir para que Deus trabalhe nessa área seca, minha e sua. Porque fonte tem. Fonte tem. Tem fonte para mim, tem fonte para você. E ela é dada do alto e transborda. E ela é dada aqui na terra e também transborda. Eu espero, eu e a Bel estamos ali negociando. Eu espero entrar para uma fábrica. Enquanto não chega, eu vou esperar na fonte. Esperar que a fonte jorre lá de cima. Enquanto não chega, eu faço o meu papel
de insistir em saber pedir. E outra, se for também para me dar uma fábrica que me prenda, também não quero. Porque eu quero ter a liberdade de estar sempre na casa de Deus. Quero ter essa liberdade. Nanda, bora para 25, até as 10, bora. Me chama que eu vou. Aleluia. Maico nem vai, gente. Ele fala, é o quê? Vocês é louca. E bora, Su, bora, Su. Aí eu vou para um lado, a Bel vai para outro. Aí eu fico, Bel! Olha, doida. A loja cheia de gente. Bel, eu achei, hein? Ela, ainda onde você tá? Eu falei, não sei. Siga minha voz. Dentro da loja. Doidas. Esse cara sou eu. A desordem total, o caos. Mas Deus tem me ajudado. Temos projetos. E aí, projeto, você ora e não vem. Até te frustra, né, não? Quantos projetos você tem tentado pôr para frente aí, mas passa uma frustraçãozinha, não passa, não? Porque parece que não vai. Eu fiquei nessa frustração. Porque ainda fazendo coisa certa, eu fui desafiada a ir além dos meus limites. Quando Deus me bateu aqui na vigília, falando assim, eu te fiz conhecer as suas limitações. O que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com ela? Aí eu falei, é isso mesmo. O que eu vou fazer com as minhas limitações? Porque eu sei quais são. Dislexia. E outros traumas que não é hora. Eu conheço minhas limitações. Ele me permitiu conhecer. Eu conversando com a Nai, do Anderson. A gente foi bater um papo segunda-feira ali, teologia, ela acabou a prova, desceu. E não sei por que nós entramos na história do assunto. E eu falei para ela, comentando alguma coisa ou outra, e a gente entrou na história de dislexia. Isso me deu trabalho na escola. E só aqui entre nós, eu passei foi por 10 escolas. Não reaja. 10 escolas. Mulher, não reage. Eu repeti 4 anos. Não reage. Eu fui convidada a me retirar das escolas. Porque eu era um anjo. Não reage. Eu jogo esse coisa em você. Eu era convidada a me retirar das escolas. Porque eu era um anjo. Era ou não era? Obrigada, pastor. Um anjo. E eu tive essas dificuldades, conversando com a minha cunhada, passando as vergonhas que eu passo por causa da dislexia até hoje. E mesmo assim, hoje eu paro para olhar para a minha vida e eu falo, eu cheguei até aqui. Como? Só a mão de Deus. Terminei os estudos, tá? Apesar de repetir os 4 anos aí. Terminei no mesmo tempo que todo mundo da minha época terminou, tá? Antes de vocês falarem, nossa, borica, não. Eu terminei junto, porque na época tinha supletivo. Aí para me sossegar, me colocaram com senhores e senhoras. Aí eu acalmei. Um tempo. Mas a gente vem trazendo traumas. Vem trazendo coisas que às vezes fica em nós, não adianta, fica em nós. E hoje é tempo de você pedir para que Deus tire até isso de você.
Hoje você tem essa oportunidade. Pede. Pede para Deus tirar esse peso de você. Não tem necessidade de você carregar isso. Eu falando aqui com as meninas, há um tempo atrás, até mesmo na roda de mulheres, quando tem, eu sempre falo que quando eu aprendi que eu não sou lata de lixo, eu parei de guardar muita coisa. Comecei a tirar coisas com a ajuda de Deus, obviamente. Sentando todo dia em cima de um caixão, porque eu sei que tem um monstrinho guardado lá. E fui arando minha terra, esperando a fonte jorrar, só isso. Mas eu tive que fazer a minha parte. Tive que aprender a pedir. Tive que aprender a lidar com coisas que para mim era difícil. Deus falou, não, pede direito. Gente, que raiva. Pede direito, pede direito, pede direito. Não é assim, para com isso. Oh, meu Deus do céu. Nada estava bom, nada estava certo. Ai! Como é difícil. Por eu ter sido uma criança anjo, eu não tenho amizades de infância. Não tenho. Porque as mães não aceitavam que as crianças ficassem perto de mim. Porque eu poderia perturbar as outras crianças. Calúnia. Pura calúnia da minha vida. Não tenho amizades de infância, a não ser primos, né? Tiveram que me engolir. Então eu tive primos e primas. Graças a Deus estão todos bem, para a glória de Deus. Mas até essa terra seca, onde eu via, não via dar nada. Não via dar nada, não via dar nada. Hoje eu olho para essa igreja e posso falar, paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, minha amiga. Deus tem transformado, Deus tem dado. Aquilo que eu falo, Ele é Deus de detalhes. Eu tinha medo de me aproximar por várias traições e por várias outras coisas. Hoje eu tenho pessoas perto de mim. Porque eu aprendi a pedir. Eu falei para Deus assim, Deus, eu cansei de ser sozinha. Sempre fui sozinha. Cansei de ser sozinha. Mudei tanto já. Mas eu cansei de ser sozinha. De não ter amigas. De não poder olhar nos olhos de ninguém porque a covardia estava em mim. Até hoje eu não tenho muito hábito de ficar conversando olhando nos olhos, não. Não tenho. Mas hoje Deus me deu pessoas que eu posso olhar nos olhos. Deus me deu pessoas que eu posso chamar de amigos, de irmãos. Pessoas que eu gosto de estar no convívio. Pessoas que Nanda vem, vou. Nanda, bora, boro. Se bora, boro. Entende? Qual é a parte da sua vida que está seca? Deus, o meu casamento. Ô irmão, tô falando que eu peguei esse homem aqui na planta. Você acha que foi fácil? Para Deus? Para mim, então, a vontade era esfaquear ele. Porque quem conhece a história sabe que nós tem duas fases, né? Cabelo e sem cabelo. Dele. E não foi fácil não, gente. Não foi. Ele veio de um mundo organizado. E eu, como eu disse, eu sou o caos. E para nós se encaixar, gente, me ajuda aí, pastora. Era o caos. Até a gente aprender a lidar com as diferenças. Nós não tínhamos esse negócio que a Ágape oferece aqui não, gente. De discipulado para casais, retiro para casais, ensinamento para casais, livros para ler. Tinha não, o negócio era na raça. E com a certeza que era só Deus mesmo para manter nós dois juntos. Só Deus.
Eu com um gênio que tudo eu quero. Entendeu? Tudo. Eu falo pra Letícia assim, sai de perto de mim, senão eu vou te bater até você ficar branca. Esse é um pouquinho do monstrinho que eu tenho. E ele, corta, filho. Ele é daquele, calma. Letícia, só vai. Vai que vai engrossar. Como que coloca dois assim? Como? É a mão de Deus. E se Ele fez na minha terra seca, Ele faz na sua também. Ele faz na sua também. Só pede direito. Olha para sua terra. Para aí 1 minuto. Olha para sua terra. Você vai deixar ela assim? É isso mesmo? Se tá bom para você, tá bom para mim. Mas eu tenho, todos os dias eu olho para alguma área que eu vejo que não tá boa. Ah, não. Eu sou daquelas que não me contento. Entende? Eu sou daquelas que tipo assim, vai dar certo. Vai dar ruim? Não, vai dar certo. E você? Me diga você. O que você tem feito? Se for necessário montar no jumento e ir para cima, filha, vai. Se é preciso cavar poço, cava. Jacó cavou, entulharam, ele cavou de novo, entulharam, ele cavou de novo. É pedir e se esforçar. É pedir e se esforçar. Pedir e fazer por onde. Simples assim. O mal da gente é que a gente pede, Deus, quando o Senhor quiser. Deus, eu queria tanto tal coisa. E acabou. Eu não, acho que é por isso que ele é difícil comigo, porque eu sou difícil com ele. Porque eu fico até. O Michael teve uma época, o primeiro carro dele que eu acabei com ele, o Corsa, lembra? Ele tinha um Corsa zeradinho até eu pegar. Quando eu peguei, eu atropelei uma véia. Não ri, gente, não reage, pode sair na live. Quando eu peguei o carro, eu atropelei uma véia. O caminhão de lixo quase me arrancou a lateral do carro. E eu dei com a traseira no muro. No muro não, um poste ninja, que ele nem estava lá. Foi eu dar a ré, ele apareceu lá atrás. Não tinha, eu garanto que não tinha aquele poste. Estourou o vidro de trás. E ele só fazia, meu Deus, meu carro era zero. Meu Deus, meu carro era zero. Agora ele ficou 0 quilômetro, que não anda mais. E eu falava para Deus, gente, sabe o que eu pedi para Deus? Quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, Deus, eu preciso conquistar alguma coisa para mim, porque eu faço tanto para os outros. Entende? Era meu irmão, era minha mãe. Entendeu? E eu falava, Deus, eu preciso conquistar alguma coisa para mim. Sabe o que eu fui atrás? Habilitação. Falei, vou tirar. Todo mundo, você não vai conseguir. Porque você é muito assim. Você não vai conseguir. Vou. Vou porque vou. Tirei em 2011. Nunca levei uma multa, tá? Você podia aplaudir, né? Não chegava a multa para ele por causa de mim, não. E hoje eu tenho desejo. É porque até para fazer a prova era difícil. Para mim que sou disléxica, aí você olha uma seta para um lado, uma seta para o outro. Eu não sei ainda distinguir direita e esquerda. Entende? Vira e mexe, eu falo assim, vamos para a esquerda. Vamos para a direita. Entende? Aí eu falo, não, a do anel eu acho que é a esquerda. Vamos pro lado do Michael, que ele está dirigindo, né? Vamos pro lado do Michael, vai pro meu lado. Mas Deus me deu graça.
eu tenho conseguido na vida a me reeducar. Eu tive que aprender. Hoje eu fico orgulhosa quando eu termino um livro. O pastor fala 3 livros. Todo mundo, meu Deus, socorro. Eu, isso. Bora. Bora. Aí tem minhas estratégias, né? Mas fica para outro dia. Palê. Tô penando com... Esqueci o nome. Um livro aí. Tô penando para ler. Mas desisti. Ai, cansei. Ah, gente. Se todo cansaço te fizer parar, você está lascado. Imagine se Deus se cansasse. Cansei de te ouvir, Cris. Só fala. Cansei de te ouvir, Jace. Só fala. Olha para a tua terra, ainda que seca. Ainda que você espere um milagre, Deus está dizendo hoje, ainda há milagres. Só peça direito. Só peça direito. Essa fonte vai jorrar. Quem entendeu? Quem entendeu? Vai jorrar. Você crê?